E o primeiro livro do qual eu vou falar hoje, ele é o lançamento do nosso ciclo de leitura, que é o nosso plano de assinatura. Todo mês nossos assinantes recebem um livro. E vocês sabem, assim, a Quadrante, ela é famosa por muitos títulos dos seus catálogos. A gente pensa em Caminho, do São José Maria, a gente pensa na Quadrante, a gente pensa em como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, a gente pensa na Quadrante, ou seja, tem muitos títulos que estão intimamente relacionados ao seu, né? São quase indissociáveis. Mas a Quadrante tem uma peculiaridade em que todos os nossos livros de educação que se voltam para a formação de família ou para a educação de filhos, todos eles são muito bem conceituados, assim, o gênero educação. E fazia tempo que a gente não lançava um título tão forte assim na área de educação, e assim, o título de tal maneira é forte de tal modo que a gente está apostando na própria autora. A gente já tem 3 livros dessa autora contratados, e esse é o primeiro que sai da série da Meg Meeker. Porque ela, né? A Meg Meeker é uma pediatra, ela trabalha mais de 30 anos com educação de filhos, com crianças, com jovens, mas ela tem um olhar diferenciado. Ela não tem só um olhar meramente médico, meramente pediátrico. Ela, com essa experiência de 30 e poucos anos, consegue perceber, né, quais são as dificuldades nesse caso, né, como o título diz, educar filhas fortes numa sociedade líquida. Quais são as dificuldades que as nossas meninas encontram hoje, né, na sociedade de hoje? Quais são as pressões a que elas estão submetidas? Quais são as ideologias que, de certa forma, esvaziam, né, a feminilidade e querem, às vezes, transformar as meninas em versões mal acabadas de homens, às vezes, mas muitas vezes colocando nas costas de pessoas muito novas, de crianças muito novas, ideias ou pressões ou necessidades que não cabem a elas num determinado momento. Então, mais do que trazer a experiência de 30 anos de prática clínica, o que a Meg Meeker faz? Ela pega também toda a pressão, todas as ideologias que estão correndo por aí, a fim de abrir pra gente um pouco as portas, no sentido de, o que eu preciso, o que uma menina realmente necessita. Isso não significa também cair num extremo de uma feminilidade caricata, muito pelo contrário, é educar filhas fortes mesmo, pessoas bem resolvidas, firmes, preparadas para o mercado de trabalho ou preparadas para a vida familiar, mas respeitando a natureza das meninas e alertando, sobretudo, para as grandes dificuldades dos dias de hoje. Por exemplo, como é que a pressão das redes sociais atuam numa menina de 10 anos, de 8 anos, de 12 anos? E aí, como pais, o que a gente tem que fazer, né? Numa sociedade de hoje, por exemplo, a gente tende, isso é uma coisa interessante, dos 5 eu tenho uma menininha. E é curioso como eu ia editando, eu ia automaticamente pensando poxa, que talvez eu esteja fazendo de uma maneira, não estou dando tanto foco nisso, só que eu acho que eu estou fazendo direitinho. Porque, em geral, a gente dá foco às realizações que nossos filhos vão ter na vida. A gente quer que, eu quero que minha filha seja uma pessoa muito inteligente, bem resolvida profissionalmente, ou a depender da vocação dela, que ela tenha muito claro, mas a gente tende a ensinar para os nossos filhos, por exemplo, sobretudo para as meninas que são muito sensíveis a isso, que o valor delas está atrelado ao que elas vêm a conquistar. Bom, esse é o primeiro passo estou dando um exemplo, o primeiro passo que a autora vai tentar. Olha, para uma menina é fundamental que ela se sinta amada porque ela é, independentemente do que ela venha a conquistar. São dicas simples, assim, falando assim, todo mundo fala, óbvio. Mas quando ela coloca isso no livro, a gente começa a falar, nossa, realmente, né? Você vê que eu julgo ela aqui por uma coisa que ela está fazendo e talvez eu não esteja transmitindo isso que eu deveria transmitir. Qual a diferença do papel da mãe e do pai numa educação de uma menina, sabe? E é muito curioso os exemplos que ela dá nesse âmbito, por exemplo. Ela mostra, depois de tanta experiência clínica, que as meninas costumam dar o amor da mãe uma coisa certa. A mãe, assim, ela sabe que a mãe vai amá-la para sempre. Na cabeça da menina, o amor do pai é um amor que ela precisa conquistar. E é curioso que depois eu leio isso, eu vejo algumas coisas que acontecem no dia a dia. Você vê que a menina está sempre assim, papai, você gostou? Você viu o que eu fiz? Faz todo sentido. Então ela desmembra um pouquinho a natureza das meninas, percebem os problemas, a sexualização precoce das meninas hoje em dia, né? Como é que um pai tem que lidar com isso, né? A mídia está bombardeando, as redes sociais estão bombardeando com essa questão da hipersexualização. Como é que a gente lida no cotidiano? Então, esse livro, mais do que um livro propriamente de educação, um livro técnico, é um livro que alia a educação com questões que importam, de crítica cultural mesmo, né? Vamos entender essa cultura que a gente está
metido, não vamos cair nos extremos caricatos, porque isso não funciona, e vamos ver, olhando para as nossas filhas, como é que a gente educa elas para ser pessoas bem resolvidas, fortes, firmes, que saibam o que esperar, que saibam o que querer, quando elas forem casar, né, que elas saibam o que elas precisam, o que elas querem, né? Então, um livro fundamental, eu repito, dos últimos livros de educação que a gente lançou, esse é muito forte, esse tem um potencial imenso, assim, é um livro muito necessário, tá? Eu digo isso não só como editor do livro, mas como pai também.